Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um encontro e vamos começar nosso encontro de hoje. Nessa sétima aula, eu tenho como objetivo principal revisar, né? Como Pedro disse na sua segunda carta, não canso de repetir, como João disse na sua epístola, né? Digo isso não porque vocês não sabem, mas é porque esses passos do método indutivo de estudo da Bíblia, esses passos do OICA, esses cuidados a serem tomados por nós na busca da compreensão da Bíblia, eles devem ser exaustivamente repetidos. E os nossos 10 encontros não são tempo, nunca será tempo suficiente para a gente exaurir todas as dúvidas, a gente inculcar, né, todos os conceitos, tantas informações que vocês receberam. Então, a valia é que alguns de vocês continuarão comigo na próxima disciplina, que nós vamos estar, ao concluir esta, nós vamos estar iniciando a hermenêutica, que formalmente dentro da teologia nós chamamos de a ciência da interpretação bíblica, onde nós vamos rever todos esses passos praticamente, todos esses passos que nós tivemos aqui no método de estudo bíblico. No entanto, nos dando alguns elementos a mais, nos dando alguns conhecimentos panorâmicos a mais. Nós vamos buscar um pouco de entendimento do estudo da interpretação, a história da interpretação, melhor dizendo, saber um pouco entre uma escola e outra de interpretação ao longo da história e nos prepararmos para que, após termos recebido muito conhecimento ao longo da formação, dispor e organizá-lo de maneira a fazer a mais perfeita interpretação bíblica possível, a mais fiel interpretação bíblica possível. Então é importante estar todo o tempo revisando, e não somente eu aqui revisando com vocês, meus irmãos. É importante que vocês de tempo em tempo revisem esse conteúdo. E o objetivo é que, de fato, princípios fundamentais de interpretação bíblica, passos fundamentais no estudo da Bíblia, torne-se parte comum, de maneira que vocês façam automaticamente, inconscientemente. Como a gente diz na hermenêutica, dentro do exercício de interpretação, nós tomamos consciência da necessidade de algumas ferramentas para interpretar quando temos dificuldade, quando nós nos esbarramos com alguma barreira, com alguma dificuldade, alguma limitação. Então, à medida que a gente vai adquirindo essas ferramentas e vai praticando, elas vão sendo automatizadas em nós, de maneira que a gente nem vai perceber que está usando um método indutivo quando está lendo a Bíblia, quando está conversando sobre a Bíblia. Às vezes, conversando sobre a Bíblia, você vai estar usando o método indutivo, porque na sua mente você já vai estar viajando, né? Se transportando até o local onde se desenrolou o fato, pensando em elementos circunstanciais, em elementos históricos, geográficos, econômicos, culturais, sociais, e para poder, na sua conversa, você melhor falar do texto bíblico. Então, o objetivo é que isso se torne entranhado em nós, né? Sejam movimentos automatizados, isso no que tange aos passos, ao que tange ao uso das ferramentas, né? Então, vamos iniciar nossa revisão. Revisão das aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós começamos nosso primeiro encontro, ainda presencial, né, fazendo uma abordagem geral do que é a Bíblia, uma abordagem geral do que é revelação, revelação especial, revelação geral. Passamos também de maneira bem panorâmica a organização da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, algumas particularidades. Mas fundamentalmente nossa revisão se dará em cima dos
Passos do método de estudo indutivo. Claro, sem antes, não podemos antes rever aqui os 9 princípios fundamentais, né? Dos 24, os 9 principais aqui. Se é que tem principal, aqueles princípios todos são muito importantes. Mas vamos lá, regra número 1, princípio número 1. Considere que a Bíblia toda tem autoridade. A Bíblia tem toda autoridade, não só a Bíblia toda tem autoridade, mas a Bíblia tem toda autoridade. Nós tivemos experiências aí vendo aquele vídeo do padre católico, do professor católico, tivemos estudando o artigo do reverendo Remester Maia, livre exame sim, livre interpretação não, onde, ao contrário do autor católico, o artigo sempre nos aponta que credos, confissões e todos os instrumentos eles devem nos levar àquele objeto de autoridade máxima, que é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus. Tem um vídeo rolando aí, um vídeo que eu já compartilhei com vocês, e a gente vai falar um pouco dele hoje, onde um pastor pastel, como diria meu antigo pastor, onde o pastor fala que é um erro nós colocarmos a Bíblia como o centro da nossa fé, que é um erro colocar a Bíblia como palavra de Deus, que com isso nós acabamos criando aí entre aspas, a quarta pessoa da Trindade. Né? Quanta loucura aquele homem falou numa live de 1 hora que eu nem me dei o trabalho de assistir tanto. Em 10 minutos já deu para ver que ele não é digno de ser ouvido nas questões de fé. Então, sim, regra número 1 e fundamental é considere que a Bíblia tem toda a autoridade. A autoridade não está com o pastor, a autoridade não está com a igreja, a autoridade não está com bispos e apóstolos. A autoridade está com a Bíblia. A Bíblia é a palavra final. Todas as outras autoridades só o são enquanto submissas à Bíblia. Regra número 2. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é a sua melhor intérprete. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Né? Interprete o texto obscuro à luz do seu texto, do texto mais claro. Observe, confira o resultado da sua interpretação à luz dos demais ensinos das Escrituras, das demais porções das Escrituras. A Bíblia é uma unidade indivisível. Indivisível, revelação do próprio Deus, a forma que Deus escolheu se revelar a teu povo. Então, ela é uniformidade, ela é uma unidade de pensamento, ela é uma unidade de objetivo, ela é uma unidade de foco, ela é uma unidade em seu autor principal, que é Deus. Apesar de diversificada nos seus autores secundários, o autor humano. Como nós temos dito, a Bíblia é um livro de dupla natureza, divina e humana. E isso nos coloca em algumas dificuldades. A fé salvadora e o Espírito Santo são indispensáveis para a correta interpretação ou compreensão das Escrituras. Esse ponto é importante a gente pensar pelo seguinte: as interpretações, o resultado das interpretações de exegese, hermenêutica ou do método de estudo indutivo, é possível até mesmo um incrédulo cumprir esses passos e chegarem a conclusões fiéis da palavra de Deus. Todavia, a aplicação e implicação dessas verdades à sua vida, ela vai depender de uma ação indispensável do Espírito Santo, da fé salvadora que torna a palavra de Deus palavra de Deus. Senão é só um livro, que pode ser um livro resumido para alguns, um livro de história, para outros um livro de contos, para outros um livro de regra. Para os que creem, a palavra do Deus vivo. Interprete a sua experiência à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência. Isso é muito, isso a gente já falou bastante. A Bíblia é a regra, a Bíblia que determina, não é o que eu sinto, o que eu penso ou o que eu experimentei. 5.
Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A Bíblia é 70% texto narrativos, e os textos narrativos, via de regra, eles não têm uma prescrição, né? Não são prescritivos, são textos descritivos. Digo por prescritivo, textos que descrevem uma ação, descrevem um fato, descrevem um acontecimento. Prescritivo, um texto que lança, nos move a uma obediência direta. Por exemplo, quando Jesus, né, no momento da ceia, ele pega o pão e parte, pega o cálice e bebe e diz: façam isso. Então é uma prescrição, é uma ordem, façam isso. Ou na grande comissão, Mateus 28, ide, portanto, por todo canto, pregai o evangelho a toda criatura. Há uma ordem, há uma prescrição. Já no texto narrativo, via de regra, nós temos histórias sendo contadas com princípios que são apresentados e que devem ser aplicados, mas não são regras. Faça, não faça. Faça, não faça. O propósito das Escrituras é mudar a nossa vida, não aumentar o nosso conhecimento. Temos falado bastante sobre isso. Todo cristão tem o direito e a responsabilidade, mais do que isso, o dever de interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Porém, essa liberdade é com uma ressalva. Livre exame, sim, todos têm o direito de examinar. Livre interpretação, não. A interpretação, ela se submete a regras, princípios e a história. Ainda que, como diz a regra número 8, a história da igreja não seja decisiva, mas ela é importante como um auxílio para a nossa interpretação. E a regra número 9, nós falamos bastante na semana passada, né? Na segunda parte da nossa aula. Me desculpa, meus irmãos. A regra número 9 que diz que as promessas de Deus na Bíblia toda estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. Então, a semana passada nós vimos que as promessas de bênçãos e de juízo de Deus estão disponíveis sim ao Espírito Santo para aplicar na vida do seu povo, em todas as gerações. Todavia, nós verificamos que há promessas que são específicas para um povo, para um indivíduo, para uma época. Há promessas que são condicionais, há promessas incondicionais e há promessas atemporais. E é muito importante no exercício de interpretação nós considerarmos isso. Então, a ferramenta que nós usamos, o método que nós usamos nessa disciplina, que apresentamos como o método mais proveitoso para o aprendizado da Bíblia, é o método indutivo. O método indutivo é aquele que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e pormenores, para então tirar a conclusão. Distinguindo o método indutivo do dedutivo, na dedução, conclui do geral para o particular. O método indutivo, ele consiste em raciocina em tirar de fatos particulares uma conclusão. É aquele exercício da observação. Nós colhemos fatos, elementos, evidências no texto e para além do texto, né, como nas ferramentas, nos recursos secundários, nas fontes secundárias, que nós vamos buscar informações de contexto social, contexto geográfico, contexto político, né, contexto gramatical, contexto econômico. Então, a gente junta todos esses elementos, todos esses particulares, para então tirar uma conclusão. A gente não parte de forma generalizada e diz:
é isso, conclui. De forma que depois, quando a gente vai esmiuçando esse texto, a gente percebe, não, a nossa conclusão está errada. Não, a gente vai, os pormenores, vai cavando, vai descascando, tirando camada por camada daquela cebola até chegar ao núcleo. Em poucas palavras, na indução a gente primeiro observa e depois conclui. Na dedução, concluímos primeiro e depois observamos. A indução vai das partes para o todo, enquanto que a dedução vai do todo para a parte. Para tal, nós usamos uma ferramenta conhecida pelo acróstico ou acrônimo OICA. Como eu já disse, vocês vão pegar esse método de estudo indutivo como OIA, como OICA, como IOIA, enfim, várias siglas, porque alguns vão partir da ideia. Eu já peguei material que vem inspeção, observação, interpretação, correlação, aplicação. Onde a inspeção é um passo separado da observação. Nós aqui entendemos isso como estando contido. Então, apesar desses 5 passos, nós temos falado sempre que não são passos independentes. Pelo contrário, são passos interligados, que à medida que nós vamos nos familiarizando na execução e no desenvolvimento dele, às vezes a gente nem percebe em que passo está. Há uma grande distinção entre quando estamos exercitando a aplicação e a interpretação. Mas às vezes nós estamos observando e correlacionando ao mesmo tempo. Às vezes a gente está observando, interpretando e correlacionando, e já pensando em aplicações e implicações. Então, apesar de serem 4 passos, isso está muito mais para efeito didático, de explicar as etapas que envolve um estudo metódico da Bíblia, do que necessariamente essa distinção a partir do momento que esse processo está internalizado. Então, no próximo vídeo nós vamos estar revendo esses 4 passos que nós já falamos bastante, mas vamos exaurir, tentar, trazer mais e mais, porque à medida que repetimos o assunto, retemos um pouco mais.